Estamos a chegar ao verão e tu precisas de perder uns quilinhos assim de forma bem rápida, mas achas que isso não é saudável ou que não é sustentável? Então deixa-me dizer que estás bem enganado e hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Qual é que é a melhor estratégia para conseguires perder peso de forma rápida? Como é que podes fazer isto da forma certa, sem ter aqui contraindicações e sem que depois haja um reganho desse peso? Portanto, como é que podes ter um resultado rápido e basicamente sem todas aquelas partes negativas que se costuma ouvir falar? Antes de começarmos aqui o nosso conteúdo, não te esqueças de subscrever o canal, super importante para chegarmos aqui aos 500 subscritores. E se fizeres compras na Prozis, não te esqueças de utilizar o cupom ZEMOTA, que acaba por ser aqui o patrocinador do canal, e então também fico muito agradecido para podermos continuar aqui a trazer conteúdo todas as semanas. Mas vamos então ao que interessa, ao conteúdo de hoje, e quero basicamente fazer com que tu chegues ao final deste vídeo a perceber que as coisas não são preto ou branco e que realmente o emagrecimento deve sim ser algo que é relativamente sustentável, mas existem estratégias para todo tipo de objetivo e, portanto, hoje vou trazer aqui uma que talvez tu nunca tenhas ouvido falar ou talvez nunca te tenham ensinado da forma certa. Como é que tu a podes aplicar na prática da forma certa? Porque ouve-se muitas vezes ainda que perder peso rápido não é saudável. E como eu falei, em muitos casos isso é verdade, mas a verdade é que se for bem feito, em alguns casos isto pode fazer todo o sentido e podes mesmo tirar alguns quilinhos de cima. Portanto, vamos falar aqui provavelmente de 5 a 6% de peso corporal. Portanto, não vamos falar em quilos, mas sim nesta percentagem do teu peso atual. E, portanto, consegues melhorar o teu físico sem prejudicares a tua saúde. Portanto, vamos aplicar ou aprender aqui a aplicar a estratégia do mini corte e para isso vamos falar aqui de alguns pontos. Em primeiro lugar, o que é esta estratégia do mini corte? Depois, duração do protocolo e como é que nós podemos manipular esta duração para realmente ter o melhor resultado sem qualquer tipo de prejuízo, as consequências do emagrecimento, como é que vamos fazer uma reversão inteligente, porque não queremos apenas perder peso, nós queremos perder este peso e mantê-lo fora do nosso corpo, treino de musculação e como é que podemos aplicar aqui para realmente não prejudicar a nossa massa muscular e, por último, contraindicações da estratégia e quem é que não se deve aventurar aqui neste mini corte. Vamos começar por baixo e vamos falar então sobre a estratégia de mini corte e sobre o que é e basicamente a estratégia de mini corte é uma estratégia de déficit calórico, uma estratégia de emagrecimento, como queiras chamar, mas bem mais agressiva do que aquilo que é costume, onde o objetivo é que percas mais peso do que o normal por semana. Aqui vamos falar de um ritmo de provavelmente 1 a 2%, enquanto que numa estratégia normal ou mais prolongada, por assim dizer, nós apontamos para 0,5 a 1%. Se queres aprender como fazer uma fase de emagrecimento de forma mais controlada, de forma mais sustentável, se tens realmente muito peso para perder, essa é a melhor estratégia. Então entra lá no canal, já temos aqui vários vídeos sobre emagrecimento, sobre os segredos das dietas, como é que podes manipular o balanço energético e mesmo sobre como é que podes realmente ter aqui o melhor resultado e montar o melhor processo de emagrecimento de forma sustentável. Hoje vamos falar do mini corte, portanto, aqui uma perda de peso mais rápida, mais agressiva. Portanto, isto consequentemente vai fazer com que o teu processo seja também mais árduo do que numa fase de emagrecimento normal, mas vai também trazer um resultado mais rápido e mais eficiente. E aqui, para que tudo dê certo, e mais à frente nós vamos falar aqui das consequências deste protocolo e porque é que não é tudo um mar de rosas, como se costuma dizer, há mais uma coisa muito importante a respeitar, que é a duração deste protocolo. Portanto, durante quanto tempo é que tu vais aplicar este mini corte? E a verdade é que algo que é muito agressivo não pode ser muito duradouro, não se pode prolongar durante muitas semanas. Então aqui costumamos apontar para um máximo de 6 semanas e falamos que a duração do mini corte deve ser aqui de 3 a 6 semanas, isto é o ideal, não deve ser menos de 3 semanas para que não seja algo super curto e que te vai trazer um resultado pequeno, ok? Mas também não se deve prolongar mais do que 6 semanas para não trazer aqui consequências mais agressivas. A seguir vamos falar dessas consequências, mas só para perceberes aqui um bocadinho porque é que o mini corte acaba por ter esta duração que deve ser limitada, eu vou tentar explicar-te isto com uma comparação, que é, vamos falar aqui da corrida e que tu queres começar a correr e queres o melhor rácio possível, a melhor estratégia possível para correres o máximo ao ponto de gastares o máximo de calorias que consegues em cada corrida e depois ao longo da semana e ao longo do mês. Tu tens várias estratégias a partir das quais podes começar a correr. Tu podes sair de casa, aliás, calçar as sapatilhas, sair de casa, já calçado, e assim que pisas na rua tu começas a sprintar, como se costuma dizer, portanto vais à tua máxima velocidade. O que é que vai acontecer? Se tu aplicas a tua máxima velocidade, passado pouco tempo, tu vais parar, não aguentas tanto tempo.
Ou então, tu podes ir a uma velocidade mais moderada e vais conseguir correr durante mais tempo. Qual delas é que te permite correr uma maior distância ou queimar mais calorias? Provavelmente vai ser aquela estratégia de velocidade mais moderada e que te permite correr por muito mais tempo, ok? E aqui é a mesma coisa. Um déficit calórico, um emagrecimento moderado vai te permitir então, provavelmente, perder mais peso no total. Só que, se de repente o teu objetivo deixar de ser perder o máximo de peso e começar a ser perder algum peso em pouco tempo, ou o máximo de peso em pouco tempo, vamos dizer nestas 6 semanas, é a mesma coisa que na corrida. Se eu dissesse assim, olha, só tens 10 minutos para correr o máximo de quilómetros possível, ok? Não tens tempo eterno. Então, provavelmente é muito melhor tu sair de casa e começares logo a correr ao máximo da velocidade. E aqui é a mesma coisa. Portanto, vamos ter também aqui uma estratégia que vai ser mais agressiva, mas que nós sabemos que é limitada a nível de tempo. E é por isso que esta parte, de termos na nossa cabeça que as 6 semanas são o máximo que nós vamos aplicar. Claro que depois pode haver uma outra exceção em que prolongas uma semana, mas não é de todo aconselhável que seja muito mais do que isso, ok? Porque depois vai começar a entrar aqui a parte menos boa, que são as consequências, e nós temos que nos lembrar que quando queremos emagrecer, nós não queremos só perder peso. Nós queremos, acima de tudo, perder gordura e perder com qualidade. Portanto, temos aqui um segundo objetivo, que é manter ao máximo a massa muscular que já temos, ou, em alguns casos, se possível, ganhar até alguma massa muscular. E neste quesito de manter a massa muscular ou até ganhar, nós temos 4 fatores que sabemos que não podem ser violados, não é? Porque são aqueles 4 fatores que nos fazem perder músculo. Em primeiro lugar, não treinar musculação. Em segundo lugar, não comer proteína suficiente. Em terceiro lugar, estar em emagrecimento de forma muito prolongada. Ou então, em quarto lugar, ter um protocolo demasiado agressivo de emagrecimento. E estes 4 são os pontos ou os fatores que nos vão trazer uma probabilidade maior de perder massa muscular no processo de emagrecimento. Os 2 primeiros são muito fáceis de contornar, não é? Portanto, treinar musculação e comer proteína suficiente, impecável. Vamos falar um bocadinho disso mais à frente. Mas depois temos ali 2 questões que são muito importantes de debater, que é a agressividade e a duração do processo. Foi um bocadinho esta comparação que eu trouxe aqui também. Portanto, não há uma forma certa de fazer as coisas, mas há uma coisa que é mais do que certa. Algo que é demasiado agressivo e ao mesmo tempo demasiado extenso vai dar errado, ok? Não vai trazer um bom resultado final e realmente vai trazer aqui uma perda maior de massa muscular. Então, para nós diminuirmos esta probabilidade de perder músculo, queremos garantir que se fazemos algo agressivo como um mini corte, nós não estendemos por muito tempo, ok? Se queremos fazer uma coisa mais sustentável, aí sim já podemos estender por mais tempo. Portanto, é quase como se tivéssemos 2 coisas que não podem entrar em jogo ao mesmo tempo, que é a duração, a longa duração, portanto aqui mais de 6 semanas, 8, 10, 16 semanas, e ao mesmo tempo a agressividade, que é o perder peso acima de 1% do peso corporal por semana. Portanto, é muito, muito importante nós termos isto definido desde o início. E o meu conselho aqui, normalmente, entre quantas semanas é que é o ideal, eu gosto de apontar para uma perda de 6% de peso, ok? Então, por exemplo, 6% de peso pode ser traduzido em 6 semanas em que estás a perder mais ou menos 1% do teu peso por semana, ou então ali 3, 4 semanas onde estás a perder de forma mais agressiva, ali 1,5%, 2%. Então lá está, mais uma vez, não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita obrigatória que toda a gente tem de cumprir. Existe sim, nós temos aqui este objetivo, ok, eu vou tentar perder no máximo 6% de peso em pouco tempo. Se calhar se és uma pessoa mais experiente, mais preparada para fazer dieta, estás numa fase da tua vida em que vais conseguir orientar direitinho todas as tuas refeições, vais conseguir fazer cardio, vais conseguir fazer tudo direito, ok, se calhar fazer aqui 4 semanas a uma velocidade mais agressiva até é uma boa ideia, não vai trazer consequência e é mais rápido. Se por outro lado queres algo dentro do agressivo, ainda assim um bocadinho mais sustentável, porque isto funciona tudo como um espectro, não é? Então aí provavelmente temos aqui um processo de 5, 6 semanas a perder ali 1 ponto qualquer coisa por cento de peso por semana, acaba por ser mais inteligente, ok? Depois da perda, é muito importante nós percebermos que o processo não acaba. E esta é uma conversa muito difícil de se ter, porque nós estamos habituados, nós, quando eu digo nós sociedade, nós, pessoas que vivemos, que ouvimos, que somos influenciados, estamos habituados a olhar para a perda de peso como um desafio, não é? Eu preciso perder 10 quilos. Não, tu não precisas perder 10 quilos. Ok, tu precisas perder 10 quilos, mas depois tu precisas também desmanter. Então tem que haver um plano, não só do durante, mas do antes, portanto a preparação para a perda de peso, o durante, que é a execução, e também o depois. Zé, mas isso é muito chato.
Mas é assim, se nós não tivermos um depois, o que é que acontece? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Vivemos na montanha russa, não é? Estamos constantemente a engordar, depois temos ali um processo de foco, disciplina, fazemos um projeto XYZ, perdemos 10 quilos, depois reganhamos 12. Isto não vale de nada. Então aqui a parte da reversão é muito, muito importante para que tu saibas depois voltar à normalidade. E esta é a parte que ninguém quer saber, que ninguém discute, e é por isso que tu estás neste vídeo, para aprenderes realmente a fazer as coisas do jeito certo. Portanto, primeiramente, é importante isto, que tu estejas mentalizado para aquela duração. Porque assim, tu vais ter, no mini corte, um resultado muito rápido. Provavelmente tu de semana para semana vais ver o teu corpo a melhorar. E isto pode ser viciante, não é? Portanto, tu chegas ali e dizes, já passaram 6 semanas, mas eu estou a gostar tanto, se calhar se fizer mais 6, não faz mal a ninguém. Só que o problema é que é a partir daí, a partir dessas 6 semanas agressivas, que as consequências começam a aparecer de forma exponencial, ok? Então, primeiro esta parte é muito importante. Depois, assim que tu chegas ao teu objetivo, quer seja por percentagem de peso, quer seja por semanas, já sabes que aqui tens liberdade para estabelecer esse objetivo, tu fazeres uma pausa, ok? Esta pausa deve ser feita de forma a haver uma passagem direta para as tuas calorias de manutenção. Ou seja, vamos dizer que tu estavas a comer 1500 calorias e sabes que na tua rotina atual, mantendo tudo igual, a nível de passos, treinos e etc., sabes que provavelmente vais conseguir manter o teu peso ali nas 2300, então tu vais passar direto, eu disse 10 vezes direto, de propósito, para as 2300, ok? Tu não vais ter medo de ganhar gordura. Porquê? Porque tu estás a passar de um déficit para manutenção. Então, se 2300 são as calorias com as quais tu vais manter o teu peso, tu não vais engordar. Portanto, não precisas ter medo, ok? E porquê é que eu estou a repetir direto? Porquê? Porque eu vejo muita gente a chegar ao final do emagrecimento, mas eu agora tenho medo de estragar o resultado. Vou adicionar 50 calorias para ver se o peso não sobe. Depois para a semana meto mais 50, depois meto mais 20, depois meto mais 50. E vocês vão passar uma vida inteira em déficit calórico até a bolha rebentar. E provavelmente começarem a comer muito mais do que devem, ok? Então, esta dieta reversa, que é como nós chamamos a ir metendo as calorias aos poucos e poucos e poucos, ela não está errada, mas também não está certa. Porquê? O que vai acontecer aqui é que tu estás a estender por muito mais tempo o teu déficit calórico. Vamos usar o exemplo, estás a comer 1500, mas o teu peso mantém-se com 2300. Se tu fores adicionar 50, isto não estava aqui no roteiro, portanto tens-me fazer contas, 8, 16, penso que serão 16. Tu vais demorar 16 semanas a chegar às tuas calorias de manutenção. Tu vais estar mais 4 meses em déficit calórico. Isto não é bom, ok? E pode realmente trazer consequências maiores. Portanto, tu não vais ganhar gordura, portanto, tu vais passar diretamente para as tuas calorias de manutenção. Pode haver algum ganho de peso, mas este ganho de peso vai ser maioritariamente a água que vai entrar dentro do músculo, há algum reganho mesmo de massa muscular que possas ter perdido e que, portanto, vais ganhar mais rápido. Mas eu garanto uma coisa, que é, se tu passares para calorias de manutenção, não vais ganhar gordura, não vais estragar o trabalho que foi feito, ok? Lembrar só aqui uma coisa muito rápida, que é, as tuas calorias de manutenção no final do mini corte provavelmente são um pouquinho mais baixas do que no início. Então, se no início eram 2300, se calhar agora vão ser 2150 ou 2200. Isto depois terás que fazer o cálculo. Mas isto acontece porque tu vais ser uma pessoa mais leve, não é? Dizer que tu pesavas 80 kg. Se perderes 6% do teu peso corporal, são para aí 5 kg, vais estar a pesar 75. Uma pessoa de 75 gasta menos que uma de 80, portanto é normal que estas calorias de manutenção sejam um pouquinho mais baixas. Por isso, terminado o mini corte, passas diretamente para manutenção, pelo menos durante o mesmo tempo que estiveste em mini corte. Então, se fizeste 6 semanas, aconselho-te a estares pelo menos 6 semanas em mini corte para conseguires realmente recuperar a nível metabólico, hormonal, psicológico, físico, tudo isso, ok? E depois, daí em diante, podes decidir a tua vida. Portanto, podes basicamente voltar a entrar num mini corte, podes entrar numa fase mais sustentável de perda de gordura, podes até já estar satisfeito do teu corpo e a partir daí tudo bem e não queres perder mais gordura, tudo ok. Mas, a partir do momento em que tu aplicas essa reversão com sucesso, então tu estás a garantir que realmente vais ter sucesso a manter o peso perdido, ok? Agora, já entendeste o que é um mini corte? Já entendeste quanto tempo é que ele pode durar e porque é que não deve durar uma vida inteira? Temos que falar aqui um bocadinho rápido sobre a parte do treino de musculação. E isto é importante porque existe aqui um pensamento muito errado, que é,
Se eu estou numa dieta agressiva, então eu tenho que treinar mais para não perder peso, porque a dieta já está a ser agressiva, então tenho que compensar com mais treino. Mas adivinha só, isso é errado. Isso é muito errado. Na verdade, existe aqui uma abordagem que pode ser a mais certa, mas lá está, muita coisa pode ser feita e dar um bom resultado. Mas uma coisa aqui é certa, se tu estás numa abordagem agressiva de déficit calórico, a tua capacidade de recuperação e de performance não vão ser incríveis, vão ser mais baixas. É fisiologicamente impossível tu durante estas semanas estás a treinar em volumes muito altos. Se tu, quando estás a comer bem, fazes, vou inventar, 15 séries de glúteo, 15 séries de peito, não vais conseguir fazer as mesmas 15 séries e recuperar delas e manter uma boa performance durante 4, 5, 6 semanas. Ok? Portanto, esta é até uma ótima fase para nós treinarmos em volumes de manutenção. Porquê? Porque mesmo que tu treines mais, lá está, não vai haver recuperação e adaptação para tu ganhares músculo. Simplesmente não existem substratos, não existe energia, não existe forma de criar músculo, porque tu não tens aquilo que é necessário. Vamos dizer que tu queres fazer uma casa, tens lá 100 trabalhadores, mas tu não tens tijolo, não tens cimento, tu não vais fazer a casa. Tu podes estar lá a meter trabalhadores, 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 trabalhadores. E que é a mesma coisa, tu podes ir treinar 2 vezes por dia, mas se no final do dia não existe ali capacidade de recuperar e depois substrato e energia para adaptar, para criar novo músculo, etc., a probabilidade de tu ganhares músculo é muito pequena, ok? Então aqui até existem muitas pessoas que são defensoras de fazer uma fase de manutenção, portanto, diminuir os volumes de treino, a quantidade de séries que fazes para quantidades de manutenção e, portanto, agregares aqui um bocadinho uma parte mais fácil, por assim dizer, que é, já que a nível de nutrição é um processo tão árduo, tão desafiante, então tentar tornar as coisas aqui mais simples a nível de treino, ok? Agora, treino de musculação, check, já percebeste como é que deves abordar, portanto, volumes de manutenção é o mínimo que deves fazer, obviamente, não é? Para não perderes músculo, mas se quiseres treinar, não treinar nos volumes que te são normais, porque não vais conseguir recuperar, nem ter a expectativa de que vais ganhar músculo, porque isso é muito, muito irrealista. E agora, este é o momento em que tu começas a ver, treinar pouco, ter resultados rápidos, quero isto. Isto deve ser perfeito para toda a gente, não é? Apesar de ser ali um bocadinho difícil a nível de dieta, tudo o resto é relativamente simples e até é uma coisa curtinha, duração limitada, portanto, tenho a certeza que é para mim. Mas antes de terminar o vídeo, tenho que alertar que o processo de mini-corte não é para toda a gente. Então vamos falar aqui de alguns casos em que tu não deves fazer um mini-corte. Portanto, se tu te encaixas em alguma destas categorias, por favor, não. Como é que eu ia passar esta mensagem? É muito difícil estar a passar uma mensagem que é informativa e depois, ao mesmo tempo, tentar que tu não sigas essa informação. Mas eu tenho que também tentar consciencializar-vos de que, efetivamente, existe um momento para tudo. E tu hoje podes dizer assim, realmente, Zé, olha, hoje se calhar o mini-corte não é para mim. Mas vou-me colocar numa posição para daqui a 3 meses ser, ok? E isto aqui é o aviso mais honesto que eu posso fazer. É tentar trazer a vossa humildade também ao de cima para perceberem que, às vezes, há coisas que nós aprendemos e que nós não conseguimos meter em prática. E está tudo bem, ok? Então, em primeiro lugar, tu não deves fazer um mini-corte se és inexperiente ao nível da dieta. Se tu não sabes o que é que são proteínas, o que é que são baixas calorias, altas calorias, tu não vais conseguir fazer escolhas inteligentes. Provavelmente vais tentar comer o mínimo possível e isso não vai acabar a dar certo. Se tu não sabes calcular as tuas calorias, se tu não sabes fazer escolhas alimentares, ou procuras ajuda, ou então não te aventures, vai por uma estratégia que não seja tão agressiva. Depois, se tu és inexperiente ao nível do treino. Porquê? Apesar daquilo que eu disse, e isto pode transmitir a mensagem de que, ok, então se calhar nem preciso treinar grande coisa para ter aqui um bom resultado, mas isso é errado. Porquê? Tu tens que conseguir chegar pelo menos aos volumes de manutenção. E se tu não tens mínima experiência de treino, se tu não sabes treinar minimamente bem, o que vai acontecer é que ou não vais lá chegar e vais perder mais músculo, ou então vais lá chegar, mas vais precisar de muito treino, muito treino, muito treino. Isso vai trazer muita fadiga e o processo overall pode depois ter aqui um balanço menos positivo. Depois, se tu hoje tens um percentual de gordura baixo, ok? Se tu não tens gordura praticamente nenhuma para perder, por favor, não te metas no mini-corte. Não te metas numa estratégia agressiva. Porquê? Percentual de gordura baixo é igual a maior probabilidade de perder massa muscular, mais uma vez. Depois, se estás numa fase hiper-estressante da tua vida, eu não quero ser pai de ninguém, eu não quero dar lições de moral, mas a minha questão é, se estás a mudar de trabalho, a mudar de casa, acabaste uma relação e estás com muitos problemas de frustração e coisas para resolver e papéis para assinar,
se estás a tirar um mestrado e um curso e a fazer um part-time ao mesmo tempo e mal tens tempo para respirar e tirar uma horinha para ires conseguir fazer o teu treino. Imagina fazeres isso tudo com alguma fome, com restrição de energia, com isto. Não vai ser boa ideia, ok? Vai haver aqui algumas partes que vão começar a sofrer e isso não vai ser bom. Então, se calhar, aceitares que realmente ter um processo mais sustentável nesta fase é melhor, é mesmo boa ideia. Depois, se vieste uma fase de restrição há pouco tempo, portanto, se não estás em manutenção / excedente calórico há pelo menos uns 2 meses, fazer um mini corte pode não ser boa ideia. Se não tens aqui muito peso para perder, ou seja, imagina que tu aqui tens, vamos dizer, 20 kg para perder. Ok, provavelmente tu podes fazer um mini corte, mas tu não podes perder esses 20 kg em mini corte. Não sei se me estou a perceber a diferença. Uma coisa é, eu tenho 20 kg para perder, eu vou perder os meus primeiros 8 kg em mini corte e depois vou passar para uma abordagem, por assim dizer, mais sustentável. Ok, excelente ideia. Agora, eu vou fazer mini corte de forma consecutiva até eu conseguir perder 20 kg, isso não é bom. Lembra-te que tu queres perder aqui no máximo 6% do teu peso corporal, pelo menos de uma vez. Claro que podes fazer mini corte, depois fazer 2 meses de manutenção, outro mini corte, aí já me parece bem. Agora, tudo seguido, não. Ok? Depois, se não tens uma boa relação com a comida, isto é semi-imperativo. Mais uma vez, eu não sou pai de ninguém. Mas será que vai dar certo não teres uma boa relação com a comida e estás-te a colocar numa posição de alta restrição? Eu acho que não, mas aí é a minha opinião, ok? E depois, por último, se não te apetece estar em restrição, para seres bem sucedido aqui no mini corte, é obviamente importante que isto seja algo que te faz muito sentido, não é? Tu tens que perceber assim, ok, eu vou chegar ao final do dia, isto vai ser difícil, vou ter os meus desafios, vou ter a minha fome, vou ter as minhas vontades, mas eu vou fazer. E para tu conseguir chegar a este ponto 5 do mas eu vou fazer, isto tem que ser algo que faz sentido para ti. Tu não estás a fazer por pressão externa, ou porque alguém te disse que precisavas de perder peso, ou porque os teus amigos estão todos a fazer um corte e tu também queres, ou porque tu estás a sentir... Não, isto tem que fazer sentido para ti. Se não te apetece estar em restrição, se não te apetece estar numa fase mais árdua, então tudo bem, segue por outro caminho. Mais uma vez, este vídeo não é de todo uma tentativa de dizer que o mini corte é o melhor caminho. Aliás, eu diria que, se calhar, dos meus alunos, se 20 a 30% utilizam a estratégia de mini corte, é muito. Portanto, ela é uma excelente estratégia, em momentos específicos, ok? Não é para toda a gente, a todo momento. Então, com isto, percebes aqui que o mini corte é uma estratégia muito apelativa, porque é realmente muito eficiente, é entrar, fazer o que tem que ser feito durante pouco tempo, portanto, um período curto de tempo, e depois sair assim que possível. No entanto, lá está, tu hoje, podes não estar numa boa posição para um mini corte. Se calhar daqui a 3 meses, 6 meses, vais trabalhar para isso, vais estar e vais escolher os teus louros lá. Isto é tudo bem. Lembra, no fundo aqui, lembra-te que, apesar de tudo aquilo que eu te disse, esta é só uma estratégia. E eu acho que esta aqui é uma das partes tóxicas da criação de conteúdo, é eu tentar trazer os benefícios e mostrar como é que funciona uma estratégia e, de repente, quando tu consomes este vídeo, pelo menos no momento, vais quase obrigatoriamente estar a pensar, eu devia fazer aquilo, tanta coisa boa, agora eu sei fazer, se calhar eu devia fazer aquilo. Mas lá está, isto é uma estratégia numa panóplia de dezenas. Eu podia agora, em 10 minutos, trazer-te uma mini explicação de 10 estratégias de perda de gordura diferentes. E se calhar alguma delas se vai aqui acabar por adaptar mais a ti neste momento, ok? Vídeo a chegar ao final e para finalizar aqui só deixar-te um lembrete de sensibilização que eu acho que é muito, muito, muito importante, que é ser consciente, ok? Fazer um mini corte pode parecer incrível e até pensas que, na pior das hipóteses, eu tento, não corre tão bem assim, eu sigo a minha vida, mas a verdade é que uma experiência falhada pode alavancar frustração, pode alavancar desistência e pode alavancar pensamentos negativos. Portanto, se queres fazer um mini corte e não tens experiência suficiente para isso, procura ajuda profissional e se não podes procurar ajuda profissional, estuda por ti, procura informação e se vês que realmente não está na hora, tudo certo. Porque às vezes nós pensamos, na pior das hipóteses, eu não consigo e está tudo bem, sigo a minha vida. Mas às vezes, se não conseguir, essa experiência falhada acaba por alavancar, lá está, aquele pensamento de se calhar o fitness não é para mim, eu nunca consigo, acabo sempre a desistir e aí tu vais mesmo acabar por desistir de treinar, de comer bem e essa é a última coisa que nós queremos, ok? Então isto aqui é bem importante nos lembrarmos sempre, independentemente daquilo que vamos experimentar. Bom, chegamos então aqui ao final de mais um vídeo, espero que este conteúdo tenha sido útil e mesmo que não entres no mini corte agora ou em breve, que tenhas ficado a perceber a estratégia e quem sabe podes visitar este vídeo novamente no futuro,
tirar notas e depois voltar a aplicar, ok? Obrigado por teres assistido aqui a este vídeo até ao final e vemo-nos no próximo.